o Senhor é aquele que controla todas as coisas, não é isso? Amém? Irmãos, terminamos hoje, assim, nos permitindo o Senhor, a carta aos Romanos, depois do estudo desde 2021, chegamos no final, última mensagem. Os irmãos dizem, até que enfim. Última mensagem, Romanos 16, versículos 21 e 27. A maneira que Paulo termina a sua carta é de uma forma extraordinária, somente os versículos 24 a 27. E está certo. E nós vamos então meditar sobre esta carta e este final e pedir ao Senhor que o Senhor possa nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos, de tudo aquilo que nós estudamos ao longo destes anos. Amém, irmãos? Se chegarmos ao final e nada mudou na nossa vida, alguma coisa tem que estar seriamente mal. Amém, irmãos? Não por se tratar da carta aos Romanos, mas porque se tratar da palavra de Deus. Investimos o nosso tempo sabiamente, não vimos à casa do Senhor para ser entretidos, mas investimos o nosso tempo de uma forma sábia, aprendendo a palavra do Senhor e colocando em prática. Romanos 16, versículos 21 e 27, o irmão já encontrou, por favor, fique de pé, vamos ler juntos este texto da palavra do Senhor. Amém? Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. E o Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Irasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amado Deus, louvamos o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Aquele único que é digno de receber a glória, o louvor e a adoração. Nos prostramos diante da sua presença para render a ação de graças e dizer que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Mas podem ficar sentados. Depois de nós termos lido a carta toda aos Romanos, estudado a carta toda aos Romanos, temos ficado e meditado este tempo todo, o que é que chama mais a nossa atenção? O que é que chamou mais a sua atenção na carta aos Romanos? Para nós, reformados, tem sempre aquela evidência em Romanos 8, 9 e 10, a gente gosta daqueles textos que provam, né? A gente quase que diz, prova o meu ponto de vista. Não prova o nosso ponto de vista, mas prova a salvação pela graça por meio da fé. Vem encontro lá Efésios 2, que eu ouvi dizer que vai surgir numa pregação breve, né? Efésios 2, eu ouvi falar esta manhã. E que traz ao nosso coração esse gozo de eterna salvação, de eleição em Cristo, esse conforto, essa perseverança final dos santos. Contudo, mesmo que você, de repente, se está alguém online que não tenha essa visão, é impossível ler a carta aos Romanos e não perceber que é, sem dúvida, um tratado teológico tão profundo sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, que não deixa margem para dúvidas que é o tema central da carta aos Romanos. É o Evangelho, é a proclamação do Evangelho, é a verdade bíblica, é literalmente sobre a salvação em Cristo e como é que a salvação em Cristo é operada no salvo. Amém? Eu penso que nós, se tivéssemos que definir um tema geral para a carta aos Romanos, nós andaríamos mais ou menos por aí. Interessante que Paulo termina a carta exatamente aí e mostrando qual é o propósito do Evangelho. E se você me perguntasse hoje qual é o problema com o evangelicalismo, ou o movimento evangélico hoje no mundo, não só nos Estados Unidos, no mundo, é aquilo que Paulo vai tratar dos versículos 24 ao versículo 27, os últimos 4 versículos desta carta.
É o grande problema. O grande problema do evangelicalismo hoje, ou do evangelismo hoje, ou do movimento evangélico hoje, como você quiser chamar, é uma ausência de entendimento do propósito. Porquê que há evangelho? Para que é o evangelho? Uma falta de definição do propósito do evangelho. Nós vivemos uma sociedade que cada vez mais faz coisas sem se perguntar porquê. A gente repete coisas. Ninguém se pergunta mais porquê. Não era assim com as gerações passadas e nunca foi assim com a palavra de Deus. O povo de Deus sempre quis saber e entender os propósitos das coisas. Hoje repete-se coisas. Com a ausência de pesquisa, que a gente hoje não faz pesquisa. Na verdade não faz pesquisa. Você está num sítio qualquer e veio lá à cabeça uma coisa qualquer que não tem nada a ver. Não tem nem você nunca esteve preocupado com isso. Mas hoje você lembrou-se daquilo, você não consegue esperar para chegar a casa. Você tem que pegar no telefone e perguntar ao Google qual é a resposta. Uma urgência em saber coisas. Mas sem pesquisar. Será que é verdade? Não é assim, irmãos. E agora as gerações mais novas já nem mais, eles já nem escrevem no telefone, mas eles perguntam. Ei, Google, o que é não sei o quê? Aí sai aquela resposta que você não sabe de onde veio, nem sabe como é que é, nem como é que chegaram àquela conclusão. É aquilo verdade? E a partir daquele momento você começa a afirmar aquilo, nem que seja uma burrice. E numa grande parte das coisas são. Na grande parte das coisas são. Você sabe que empresas pagam de forma legal, não vou falar de forma ilegal, você sabe isso. Empresas pagam para que você, na sua pesquisa, a primeira resposta seja aquela, sabia isso? Não é aleatoriamente, não é tanto do algoritmo, também é, mas há mais do que isso por trás. Empresas pagam para que você fique na primeira página, na segunda página, isso tem um custo. Então, parte da informação que nós consumimos hoje, alguém pagou para que aquela informação chegasse até nós de uma forma mais rápida que outra informação. De repente, a mentira é paga para chegar mais rápido que a verdade. Mas todo mundo se convence disso. O que é que isso tem a ver com o que nós estamos a falar aqui hoje? Meu amado irmão, é muito importante que ao fim de tantos anos você levou aqui na nossa igreja a estudar a carta aos Romanos, que você entenda o propósito para o qual foi escrito, porque é que existe e o que é, afinal de contas. Qual é a razão do Evangelho? Qual é a razão máxima do Evangelho? Dos versículos 21 ao versículo 23, que eu não quero perder muito tempo, você vai encontrar Paulo, e não só Paulo, Timóteo, você vai ouvir saudações de Timóteo, você vai ouvir saudações de uns outros irmãos aqui, alguns até parentes de Paulo, não sabemos se ele fala com parentes na fé ou parentes mesmo de carne, e ele diz que quem redigiu a carta foi Tércio, a carta é de Paulo, Tércio porque era o escrivão, né, aquele que escreveu a carta, manda também saudações. Gaio era hospitaleiro, é muito importante, era aquela pessoa que trabalha no hospital, né, irmãos, na urgência, você chega tão hospitaleiro. Amém? Não, claro que não. Diz a irmã Maria, era eu na época, era eu na minha época. Não, o hospitaleiro é aquele que recebe em casa, né, irmão? Não haja confusão aqui. Uma vez, uma má interpretação de um irmão disse que nós tínhamos que ser hospitaleiros e visitar nos hospitais. Tem nada a ver. O hospitaleiro é aquela pessoa que recebe em casa, né? Parece que Gaio tinha esse desejo, né? Ele diz assim o texto, Gaio cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Todo mundo ia para a casa de Gaio. Sei o tamanho da casa do fulano lá, também não sabemos o tamanho da igreja, mas ele era bem hospitaleiro, ele recebia pessoas em casa. É bom isso, é tão agradável, não é, irmãos? Tão agradável. Então, Erasto era administrador da cidade. O evangelho não é só para pessoas com fraco conhecimento, como às vezes se afirma, aliás, é para pessoas com grande conhecimento de Deus, que recebem conhecimento de Deus, mas aqui era uma figura pública. Que bom, graças a Deus por isso. Quem dera aos nossos governantes fossem todos salvos, não é isso, irmãos? Quem dera aos nossos governantes fossem todos, já imaginou? Um país que todo o governante era salvo, mas salvo mesmo, não é aquele que professa a fé para alcançar votos. Salvo de verdade. Já imaginou? Oh, louvado seja Deus. Amém? Vai ter um momento que vai ser assim, sabia? No céu, todos os governantes, todos estão em iminência. Deus está em iminência no seu governo. Já imaginou, irmão? Oh, glória, aleluia. E aí Paulo chega ali no versículo 24 e parece que terminou a carta.
Olha o versículo 24 aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Parece que terminou. Você lembra da semana passada tinha um versículo muito idêntico no versículo 20? Olha lá o versículo 20. Está com a Bíblia aberta? Romanos. Você está, eu é que não estou, não é? Eu tenho ali, irmãos, tá? Deixa eu mostrar aqui. Romanos 16, versículo 20. Dizia assim. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Lembram disso? Nós lemos isto? E diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Parece que Paulo terminou a carta ali, depois acrescentou as saudações, certo? Olha, o pessoal que está aqui está a saudar vocês, está a mandar um abraço, right? Certo? Não é aquelas saudações que nós estudámos há umas semanas atrás, que era ele a saudar os irmãos que iam receber a carta. Agora é saudações dos que estão aqui, não é? Dos que estão do lado de Paulo. Olha, a gente aqui está a mandar um abraço para vocês, está certo? Não indicando as pessoas lá, mas indicando as pessoas daqui que estão enviando o abraço, não é isso? E depois Paulo diz outra vez, então a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que terminou 2 vezes. É por isso que quando eu digo assim, irmãos, quando eu digo assim no púlpito, eu vou terminar e demora mais 15 minutos, e está aqui, irmãos. Amém, irmãos? Só estou a fazer uso da palavra. Amém? Às vezes eu digo assim, vou terminar. Os irmãos, a minha esposa olha para mim e faz assim. Uma. Porque de repente, passado uns 15 minutos, eu vejo ela fazer assim. Oh, já disse 2 vezes. Está na hora. Né, irmãos? Então, Paulo fez isso. Tá? Vou terminar. Oh, espera aí. Saudações. No final ele diz assim, espera aí. Olha o mais importante aqui. Irmãos, atenção que eu estou a dizer isto, mas não estou a tirar a inspiração sagrada das Escrituras. Amém? Ele está inspirado pelo Espírito Santo. É importante perceber isso. Quando parecia que a carta tinha de terminar, faltava uma coisa extremamente importante. Olha o que é. Ora aquele, versículo 25, que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho. A quem é que ele está a referir? A Deus. Aquele, o Deus Todo-Poderoso. No final, no versículo 27, ele mostra mesmo isso. Sim ao único Deus. Amém? Mas olha o versículo 27. Sim ao único Deus. Vamos analisar por partes. Ora, aquele, o único Deus, do versículo 27, o mesmo contexto, o mesmo assunto. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho. Por que Paulo pode dizer pelo meu evangelho? Porque ele é apóstolo, o último dos apóstolos. Você não pode afirmar pelo meu evangelho, o evangelho que você proclama. É o evangelho dos apóstolos. Por isso é que Atos 2,42, que é o versículo chave da nossa igreja, por assim dizer, a gente diz que eles perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos. Tem apóstolo depois de Paulo? Não, tem apóstolo. Um indivíduo que é um tolo qualquer e que acha que é apóstolo, não é? Que é após os apóstolos e é tolo. Não é? Tem apóstolo, é que terminou em Paulo. Amém? Por que é que a gente quer ser apóstolo hoje? Para ter a mesma autoridade das Escrituras e de Paulo. Que é para poder dizer qualquer coisa que lhe vem na cabeça e ser venerado e ser todo. Não é? Porque hoje tem um montão, não é? Não sei se os irmãos estão acompanhando por aí, mas hoje sai apóstolo aí debaixo das pedras, não é? Não, eu na verdade saio do inferno. É de onde sai essa ideia do apóstolo hoje. O apóstolo terminou com Paulo. Paulo diz que ele é o último dos apóstolos. Essa autoridade terminou lá. Amém? Mas Paulo diz assim, ele podia dizer isso pelo meu evangelho, o evangelho que ele proclamava, o evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que ele estava recebendo por inspiração divina, escrevendo as Escrituras, a própria Escritura. Embora Paulo não tenha nem noção na época que 2000 anos depois nós iríamos gastar 4 anos a pregar a carta aos Romanos. Já pensou? Não tem nem noção da dimensão daquilo que ele estava recebendo do Senhor. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los. O Evangelho, meus amados irmãos, não é só, e é muito importante que a gente entenda isso, o Evangelho não é uma coisa que você recebeu uma vez, guardou, fez Google. O que é o Evangelho? Aí Google, o que é o Evangelho? Aí o Google respondeu, né? Conheci uma vez um fulano que depois experimentar se o Google funcionava assim, foi logo no início, já foi muitos anos atrás. Que ele depois, como é que eu faço para me desfazer de um corpo? Isso é uma coisa muito, muito brilhante, né? Aí o Google deu várias opções. Eu não sei como é que o FBI viu isso, mas até hoje eu penso que ela é procurado, né? Que idiota, né? Que ideia. E aqui crente também vive assim, né? Em vez de estudar as Escrituras, em vez de estudar a Palavra de Deus, em vez de pegar a carta aos Romanos, se debruçar nela e perceber o que é que Deus realmente disse, que o Evangelho era, não. Faz uma coisa quase parecida. Vai ouvir um fulano qualquer que explica o Evangelho que anda na cabeça dele e a pessoa diz, está bom, serve para mim.
O Evangelho não é uma coisa que você recebeu uma vez lá atrás. É algo que precisa ser confirmado no nosso coração diariamente. Quando você ouve uma pregação do Evangelho, você não pode dizer, estou a falar Evangelho literalmente, a salvação em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor. Quando você ouve uma pregação que nós chamamos normalmente de uma pregação evangelística, não é? Todo mundo sabe que a pregação evangelística é quando o pregador fala, prega o Evangelho para que almas se arrependam e creiam em Jesus, amém? Aquele básico, Jesus morreu para salvar pecadores, ele ressuscitou ao terceiro dia, que nós dizemos básico porque é base da fé, não é básico porque é simples, não é básico porque é diminuto, porque é a base da fé. Não é uma pregação que você ouve uma vez. Muitas vezes, amados irmãos, ao longo dos anos, eu ia dizer, nada para ouvir, não estou a planear uma pregação que eu tenho que ouvir alguma coisa, e às vezes eu ponho a tocar para mim o Evangelho, alguém a pregar o Evangelho. Às vezes até pregar o Evangelho na rua. Porque precisamos para que ele seja confirmado, afirmado em nós. Nunca chega. Quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, não importa há quantos anos você é salvo, quando você ouve a exposição da mensagem do Evangelho para descrentes, a sua alma se regozija daquilo que o Senhor faz. Paulo diz assim, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho. Quem tem poder? Deus. Você pode ser confirmado no Evangelho sem a presença de Deus? Não. Você precisa de Deus na sua vida, precisa do Espírito Santo para que seja confirmado, mas para que seja confirmado você precisa de ouvir, precisa conhecer, precisa de estudar. Meus amados irmãos, nós vivemos numa sociedade que, como eu já disse, ela não estuda, ela não busca saber a razão, os crentes já nem buscam saber a razão da fé, falam qualquer coisa, repetem. Uns dizem assim, como diz na Bíblia, mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Né? Já ouvi. Como diz na Bíblia, mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Ajuda-te a ti mesmo que eu te ajudarei. Onde é que está na Bíblia? O pessoal fala aí, né? Sabe uma coisa que não está na Bíblia em lado nenhum? Este versículo que eu vou dizer agora não existe, não está na Bíblia. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem gente afirmando isso aí. A Bíblia diz. Onde? O conceito é bíblico, depende de como é que você afirma, mas até é. Mas não tem isso, não é um versículo. Cuidado com o que a gente afirma. Eis que estou à porta e bato. Não é mensagem evangelística, irmãos, é mensagem para a igreja. É a igreja que pôs Jesus fora. Mas aí a gente chega a ver, Jesus está a bater ao teu coração para tu abrires a porta. Dá uma chance para Jesus. Ué? Que evangelho é esse? Não, porque diz na Bíblia, está à porta e bato. Não, ele está à porta da igreja, porque a igreja ficou tão orgulhosa, ficou tão prepotente, que já não dá atenção a Jesus mais. E Jesus está dizendo, é a minha igreja, eu quero voltar para a minha igreja. Jesus está repreendendo a igreja ao dizer, está batendo à porta. É como se você fosse fechado, você pagasse a renda, fosse fechado fora da sua casa, porque a sua família pôs fora, você que paga a renda, você chega e diz, eu pertenço a isso, é meu, eu quero entrar. É isso que Jesus está a dizer, é uma repreensão ali. Aí a gente sai por aí a dizer, Jesus está a bater à porta, abre a porta, dá uma chance para Jesus. Jesus é Deus, Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quiser, Ele entra onde Ele quiser. Ele... Lembra quando eles fecharam as portas com medo dos judeus? Os discípulos, Jesus entrou e apresentou-se no meio deles. Ele faz o que Ele quer. Uma vez que quiseram apedrejar Jesus, Jesus passou pelo meio deles. Não era a hora, não tinha chegado a hora, e na hora que chegou, quando chegou a hora, Ele se entregou. Porque Ele é Deus. Faz o que lhe apraz. Nós cremos num Deus todo-poderoso, irmãos, que não pede licença a ninguém, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é Senhor. Para com essa ideia de que Jesus anda a pedir licença, anda atrás das pessoas. E Ele é Deus, irmãos. Cuidado que nós desautorizamos o Deus em quem cremos. Ontem teve 80. Parecia fogo consumidor. Não, ontem teve bom, gostei. Ontem gostei. Hoje está fresquinho, está agradável. Por que os irmãos estão todos com cara de quem está a discordar? Foi Deus que mudou. Quer discutir com Ele? Quem é você, oleiro, para discordar da temperatura que Deus... Quem é você, vaso, para discordar da temperatura que o oleiro estabeleceu? É isso, irmãos? Num tom de brincadeira, a realidade é essa. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele confirma... Olha o que diz o texto. Agora, confirmar pelo Evangelho e pela proclamação de quem? De Jesus Cristo.
A proclamação é quem? É do pecador que vai ser salvo? A proclamação é daquele que precisa de salvação? Não, é do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a proclamação de Cristo Jesus. Muitos autores têm definido isso, e eu dava especial evidência da forma que o pastor Narciso Sproul colocava isso, que o ministério do Espírito Santo, eles diziam, diz-se muito, que é o ministério do holofote. Eu gostava da forma que o pastor Narciso Sproul colocava isso e apresentava isso. O ministério do Espírito Santo é como aquele holofote que é colocado sobre alguma coisa que dá luz. O trabalho do Espírito Santo é isso, é colocar na nossa mente luz para que possamos ver o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma vez, quando você foi salvo? Não, isso é diariamente. Nós precisamos que Ele ilumine e nos faça ver Cristo. Eu lembro, uns anos atrás, eu tinha uma cruz, tenho lá em casa uma cruz pequenina, e para explicar isto aos meus rapazes, eu apaguei as luzes do quarto, e à noite fechei tudo, e pus, mas eles sabiam, não foi para assustá-los, e pus, se querem ver como é que o Espírito Santo trabalha, e eu lembro, eu pus a cruz assim em cima da cama, e peguei no meu telefone, e liguei a lanterna, e fez luz. E disse assim: o Espírito Santo faz. Ele abre a nossa mente para que a gente possa ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É um maior milagre. E aquele que está morto em delitos e pecados passa a ter vida em Cristo. Não há maior milagre que esse. Essa é uma bênção tão extraordinária, tão maravilhosa, quando a gente recebe essa iluminação. Meu amado irmão, não corra atrás de revelação, ela já está toda revelada aqui. Corra atrás de iluminação, que vem do Espírito Santo, que ilumina a sua mente, e você recebe a palavra. Uma vez? Não, meus amados, todos os dias. Confirmando, seguindo. Não é como a gente diz, né? É como andar de bicicleta, né? Nunca esquece. O Evangelho não é assim, meus amados irmãos, não é mesmo. Porque a sua carne vai puxar você para o outro lado se você parar de ouvir a verdade. Se o Espírito Santo parar de mostrar Cristo, você passa a ser um convencido, não um convertido. A diferença entre o convencido e o convertido é que aquele que sabe que é assim, o convertido é aquele que age assim. E ele age conforme ele crê. É por isso que a salvação diz, Tiago, não este outro, a salvação sem obras é morta. Este também diz, ele sabe isso. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Não porque as obras salvam, mas porque as obras são consequência da fé. Aquele que é convertido, ele mostra obras de que é convertido. Ele se arrepende dos seus pecados, ele vive para Deus, ele abandona todo o mal. Porque ele está convertido. O Espírito Santo iluminou a mente para que ele possa crer. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu Evangelho. Meus amados irmãos, eu tenho uma grande necessidade de ser confirmado diariamente. Grande necessidade de ser confirmado diariamente. Não chega. Você come uma vez e chega? Do irmã Sónia a gente come demais, ela falou hoje. Não sei se os irmãos perceberam o recado. Quando se forem servir hoje, pensa nisso. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Mas a gente come e volta a comer e depois come mais tarde. Não é isso? E se tiver ice cream, a gente come mais uma vez ainda, né? Mais um bocadinho. Meus amados irmãos, e a palavra de Deus é assim? A gente recebeu uma vez e acabou? Recebeu essa revelação uma vez e acabou? Não, precisa de ser confirmado para se manter. Tem uma expressão portuguesa, eu lembrei agora. Eu não sei se os irmãos conhecem, não sei se diz no Brasil, saco vazio não se aguenta de pé. Fala no Brasil também, não é? Tem crente que às vezes está vazio da palavra, está um seco da palavra, não se aguenta de pé. Satanás chega com uma tribulação, derruba, passa por cima, esmaga, porque o fulano está vazio. Está vazio. Qualquer coisinha derruba. Está sempre miserável. Está sempre com dificuldade. Parece que é o mais infeliz, o mais triste. Está sempre a arrastar-se. Eu não estou a dizer, meus amados irmãos, que nós não passamos por tribulações de Satanás, às vezes arrasta cada uma que parece que derruba a gente, mas não derruba, porque nós não estamos vazios, nós estamos cheios da palavra.
Nós estamos cheios do Senhor Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. É por isso, irmãos, que é tão importante essa expressão. O Espírito Santo habita em nós. Ele não visita, ele habita. Ele não visita ao domingo de manhã e depois o resto da semana é consigo e ele está em si. É por isso que no primeiro dia da semana, a primeira coisa que nós fazemos é vir à casa do Senhor receber a palavra. E depois o resto da semana o Espírito Santo habita em nós e nos vai fazendo lembrar de todas as coisas que precisamos de saber. Mas agora, e olha o que diz o texto, de acordo com a revelação do mistério oculto dos tempos passados. Mas, amados, a palavra aqui, eu só queria chamar a atenção, irmãos, a palavra é mistério mesmo, não é ministério, mistério. O que é que se refere ao mistério passado? Esta expressão é usada nas Escrituras várias vezes no Novo Testamento. É promessas do Antigo Testamento de que Jesus viria, mas eles não entendiam tudo porque era-lhes oculto. Fiz-me entender, irmãos? Paulo diz assim aos seus leitores: tudo aquilo que vocês sabem lá do passado, que era esse mistério que estava oculto, ele é revelado em Cristo. Ele é completo em Cristo. Ele é exposto em Cristo. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na sua obra, na sua morte e ressurreição, que ele é completo. Ele é agora revelado, versículo 26, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras. Por ordem de quem? Olha o texto. Por ordem de Deus eterno. É uma coisa de homens? Os apóstolos lembraram-se de pregar isto? Não, foi dada uma ordem pelo Deus eterno, de forma profética, revelando o mistério que estava oculto antes. É por isso que a gente não tem que chegar no púlpito e dizer assim me diz o Senhor. Porque se nós estamos a proclamar a palavra de Deus, é claro que foi o Senhor que disse. Há dias vi uma muito engraçada. O fulano chegou no púlpito e disse: daqui a 2 minutos Deus vai me dar uma profecia. Agora eu tenho timing. Eu não fiquei à espera dos 2 minutos, como você deve imaginar, né? Que também o vídeo cortava ali, eu não creio que aconteceu mais nada, mas até podia procurar, né? Podia fazer Google. Ei, Google, o que aconteceu em 2 minutos? Mas não quis saber. Porque toda a palavra, ela é profecia revelada, não precisa de dizer isso, porque estamos a falar a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor. Para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhes. E todos creram? Não. O Evangelho é poderoso para todos crerem sim, mas todos creem não. Só aqueles que receberam a iluminação do Espírito Santo de Deus e esses creram, abraçaram a fé e vivem por ela. Versículo 27. Assim ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Há alguma maneira mais bela que Paulo poderia terminar essa carta? Há algo mais bonito do que qualquer frase que está aqui escrita? Para que é o Evangelho? Qual é o propósito do Evangelho? Para trazer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Para trazer glória a Deus por meio de Cristo. Que o Espírito Santo opere o Evangelho em almas para que a glória excelsa da Trindade seja exposta. Qual é a beleza do Evangelho? É a glória do Senhor Jesus Cristo. Qual é o propósito do Evangelho? A glória do Senhor Jesus Cristo. Qual é a razão de nós pregarmos a carta aos Romanos? É para a glória do Senhor Jesus Cristo. Qual é a razão de nós congregarmos no domingo de manhã? Para trazer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. É para Deus, irmãos. Não é para nós próprios. O Evangelho é para Deus. A igreja existe para Deus. Nós existimos para Deus. Lembra do texto como o presbítero abriu o culto? 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A ordem dada a nós, irmãos, é que vivamos para a glória de Deus. A razão que Deus criou todas as coisas foi para a sua própria glória. Agora, irmão, por favor, tente seguir o meu raciocínio. Eu vou tentar não complicar. Nós conhecemos e entendemos a cosmovisão cristã, certo? Criação, queda, redenção, glorificação. Amém? Termina em glorificação. De quem? De Deus. Através do nosso corpo glorificado em sua santa presença. Amém?
se fosse em nossa função, era em nossa natureza pecaminosa. Não, irmãos. Está certo? Não quero complicar, quero tornar simples. Mas siga o meu raciocínio, por favor. Se nós queremos criação, queda, redenção, glorificação, o estágio final da glorificação nossa é a semelhança de quem? De Jesus Cristo. Em santidade. Se fosse em nossa função, era em pecado. Right? Ou não? Sem ter que é pecador? Yeah. O que é que você sabe fazer de melhor? Pecar. E depois pecar mais. Não é isso? O que é que o Espírito Santo faz? Muda a sua natureza, dá-lhe uma natureza nova, para que você que não peque. Para quê? Para o seu bem? Não, porque Deus é glorificado é na santidade. E você diz, mas isso resulta para o meu bem. Claro, porque você foi criado, primeiro ponto dos 4, para a glória de Deus. Em pecado? Não. Quando Deus criou todas as coisas no início, era tudo conforme Deus. Perfeito. Deus criou o homem sem pecado, irmãos. Perfeito, à imagem e semelhança de Deus. Do homem, Deus criou a mulher e todas as coisas eram em harmonia. A palavra do Senhor diz que a criação geme até hoje, que toda a criação foi afetada. Ontem nós fizemos um pouquinho de jardinagem lá em casa. Um pouquinho, como quem diz. Vamos deixar assim. E nós temos umas ervinhas que nasceram lá no meio, que parece cebolinho. Você tira, parece aquela cebolinha. Até bonito, cute aquilo, cute. Por mim ficava. Porque eu não queria tirar aquilo. Dá trabalho, sujar a unha. Não é que eu importo muito com a unha, mas né? Arranquei aquilo tudo e tal. Aquilo é culpa do pecado, sabia? É fruto do pecado. A terra começou a produzir espinhos e cardos. Diz a Escritura. Imagina, irmãos. E depois nós tirámos aquilo tudo, limpámos tudo, plantámos lá umas flores, uns amores, umas coisas assim. Não sei como é que na nossa casa tem falta de amor, tivemos que comprar amores e plantar. Mas tudo bem. Plantámos os amores e tal, está tudo bonito. Esta manhã não choveu. Guess what? Tive que regar, não é? Reguei tudo, tudo bonito, está tudo lindo. Meus amados irmãos, é tão bonito. As flores, eu gosto, é muito bonito, eu gosto. Eu brinco com a minha esposa que ela dá-me uma carga de trabalho, mas eu gosto, por acaso gosto, fica bonito, eu gosto mesmo, irmãos. Está tão bonito, está tudo tão bonito. Agora você imagina, irmãos, tantas vezes eu paro a pensar assim. Ontem a Sónia comprou, eu gosto muito de amarelo, os irmãos sabem, comprou uns amores amarelos tão bonitos. No meio tem um pouquinho de lilás, é tão lindo. Por que é que eu estou a dizer isto, irmãos? Eu olho para aqueles amores tão bonitos e imagino como era quando Deus criou, quando não havia pecado. Como seria o jardim do Éden? Porque se tudo foi afetado por causa do pecado do homem, imagina como era antes. Como seria aquela beleza? É fácil, irmãos, entender, porque nem poluição existia. Imagina como era. E Deus criou isso tudo para quê? Para que o homem reinasse sobre tudo? Não, para a glória dele. E o homem, inclusive, Deus criou para a glória do Criador. Pertence a Deus. Era do Senhor e é do Senhor. Pertence a Deus. Você foi criado para Deus, não para si próprio. É por isso que a criação, irmãos, a história da criação não é uma historinha de escola dominical para contar às crianças e é muito engraçado. E depois cantamos. Não, irmãos. A história da criação ela é importante para que nós entendamos o valor de que Deus criou para Ele. Inclusive o ser humano, para que o ser humano desse glória, porque o ser humano tinha a imagem e a semelhança de Deus, Deus o pôs, como sendo coroa da criação, Deus o pôs a governar todas as coisas. Governar para quem? Mordomo de quem? De Deus, irmãos. De Deus. Para Deus. Tem gente que imagina que Deus plantou um jardim para que o homem pudesse desfrutar dele. Não, Ele criou para Ele próprio. E Ele deu ao homem a possibilidade de desfrutar para Deus, desfrutando de Deus. E voltando a dar a Deus glória. É por isso que a escola dominical que nós estamos usando agora, que estamos na Confissão de Fé do Westminster, começa qual é o propósito principal do homem e diz que é
adorar a Deus e desfrutar dele. Amém? Não é isso que diz a confissão? Eu estou a parafrasear. Thank you. É glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você desfruta daquilo que Deus deu, dando glória ao nome do Senhor. Quando você pega numa peça de fruta e você olha a fruta bonita e você dá uma mordida e sabe bem, você diz: Senhor, te agradeço. E dá glória ao nome do Senhor, desfrutando da bondade do Senhor. Quando você caminha junto ao mar e vê as ondas a bater, você desfruta e você dá glória a Deus. Quando você olha umas plantas, um pássaro a cantar, você desfruta e dá glória a Deus. Ele criou para a glória dele e para que nós possássemos desfrutar com entendimento, com sabedoria daquilo que Deus fez. O homem peca, segundo ponto, criação queda, o homem peca, destrói tudo, começa a destituir tudo, começa a tomar conta das coisas que Deus criou para a glória dele, usando como se fossem dele própria, não pedindo licença ao Criador para fazer mais nada, vivendo de uma forma corrupta, contrária à santidade de Deus, obedecendo a Deus, e isso é você e eu. Tirando a glória do Criador, roubando a glória do Senhor, atendendo contra Deus. E Deus faz o ato mais extraordinário da história da humanidade, a coisa mais impressionante, que é Deus amando aqueles que são dele e envia o seu próprio Filho para morrer na cruz em lugar daqueles que estavam prejudicando e destituindo a glória dele. Ele envia o seu Filho para morrer, tomar o lugar, sofrer a condenação justa. Não de Cristo, mas nossa, condenação nossa. Agora entenda isto, irmãos. Redenção, terceiro ponto, redenção, criação, queda, redenção e a glorificação, já falámos, no final para a glória de Deus. Agora entenda, meus amados irmãos, a obra maior da história da humanidade é a redenção, é a salvação. Ora, se a criação foi para a glória de Deus, a redenção é para a glória de quem? Do homem? Não, de Deus. É esse o problema com o evangelicalismo hoje, ou com a forma, campanhas evangelísticas que se fazem hoje, é que tiram a glória de Deus e querem pôr no homem. A carta aos Romanos termina glorificando a quem? Ó Senhor Jesus Cristo, é para a glória do Senhor. Você foi salvo para a glória de Deus acima de qualquer outra coisa. Não para si próprio, você não é tão importante assim. Uma expressão que eu sempre detestei. Deus levantou-se do seu trono para te atender. What? O que você pensa que é? Você não consegue matar o Trump da cadeira presidencial, vai levantar Deus do trono. Somos miseráveis diante de Deus, somos nada diante do Senhor. Não podemos nada. Somos fracos, pecamos contra Deus, merecemos condenação. Ele tomou o nosso lugar e Cristo é glorificado num viver santo, de obediência a Ele. A glória é para o Senhor. O Evangelho não é por causa de mim, o Evangelho não é por causa de si, o Evangelho é por causa de Cristo. É para Cristo. É para a glória do Senhor. Está gente roubando o Evangelho, a glória do Evangelho de Cristo Jesus e colocando no homem. É por causa de si, é para si. Não é, não é. É para Ele. Você diz assim, não, mas eu usufruí, eu recebi, claro que você recebeu. E você dá glória a Ele desfrutando dessa salvação. E como é que desfruta da salvação? Vivendo em santidade diante do Senhor. Não vivendo segundo as nossas próprias concupiscências, não vivendo segundo os nossos próprios pecados, vivendo para Ele. A glória do Evangelho é de Deus. Se a criação é, quanto mais a redenção é. E a glorificação é o quê? É um bando de gente pecadora lá, em orgias, em pecados, em bebedices? Não, claro que não é. Você diz, claro que não é. É por isso que tem gente que acha que o céu é muito chato, né? O que a gente vai fazer no céu? É muito chato? É só cantar? A gente pensa que é um coral, o céu é um coral. Um coral gospel. Tem alguns aqui que já sabem o que é que vão fazer lá. O Juliano vai tocar guitarra, claro. De dia e de noite.
As irmãs vão cantar até que a voz lhes doia, segundo lá a Amália, né? Tiago vai tocar piano, projetor, eu acho que não tem lá. O que é o céu, irmãos? O que é o céu? É estar diante do trono de Deus, em perfeita santidade, livre do pecado. É glorificar e adorar o Senhor em santidade completa e absoluta, desfrutando de quem o Senhor é e dando glória ao nome do Senhor. Então o Evangelho hoje é o quê? O que é a igreja? O que é a igreja de Cristo Jesus? Quem somos nós? Os redimidos. Um grupo de pessoas que, apesar de suas fraquezas e falhas, por causa do que Cristo fez na cruz, querem viver para a glória do Senhor. É isso que a igreja é. Que mania de comparar a igreja ao hospital e a tribunal. A igreja não tem que ser ao tribunal, tem que ser mais ao hospital do que tribunal. Conversa fiada, gente, não tem nada disso na Bíblia. A igreja é onde os remidos pelo sangue de Cristo, que mereciam condenação eterna, venham juntos prestar um culto que é agradável ao Senhor. Entramos naquela porta, estamos preocupados com o Senhor Jesus Cristo. Queremos prestar um culto que somente Ele é glorificado. E Ele é o centro de nossas vidas. Esta semana me alegrei muito que vi no grupo dos irmãos. Eu estou em todos os grupos e mais algum. Eu faço o melhor para ler todos, quase todos. Agora estou a tentar estar menos. Mas estão no grupos todos e mais alguns, não é? E vi uma coisa muito interessante. A preocupação dos irmãos do louvor de que as músicas sejam cristocêntricas, e o meu coração se alegrou. E que sejam bíblicas, e o meu coração se alegrou. Que eu sei que é assim, não precisava ter lido aquilo, eu sei que é assim. Eu estou lá só de espia, né? Eu só estou lá nesse grupo, eu só estou de espia. Mas me alegrou, o coração me alegrou. Eu disse assim: agora vou ter que ouvir as músicas. Eu também tive a ouvir as músicas ontem à noite. E eu sei que é assim, mas irmãos, que bonito. A música que a gente canta é cristocêntrica, ela é para Deus. Ela é uma música que adora ao Senhor. A pregação é cristocêntrica. Não é para você ir para casa contente. É para Deus se alegrar naquilo que a palavra que é pregada e o seu coração receber para dar glória ao Senhor. É por isso que às vezes a pregação ela magoa, machuca até. É ou não é? Às vezes você vem e não era o que você queria ouvir. Aí você pensa, não vou mais. Não vou mais. Vou ao outro lado que é melhor. Aí você volta no domingo seguinte, por quê? Gosta de apanhar? É maluco? É doido? Não. Porque você sabe que é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Você quer dar glória a Deus? Você quer viver para a glória de Deus? Você quer obedecer ao Senhor? Amados, terminar a carta aos Romanos é tão bom. Porque no final Paulo termina da forma mais bela. Claro, inspirado pelo Espírito Santo, como eu falei, mas que traz tanto conforto a nós. Vamos ler juntos? Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo o sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. A glória para o Senhor. Você tem que ser confirmado no Evangelho diretamente para a glória do Senhor. Você foi salvo para a glória do Senhor. Você existe para a glória do Senhor. Você respira para a glória do Senhor. Você diz, pastor, mas eu desfruto tanto, eu recebo tanto. É verdade que sim, mas porque você está glorificando a Deus. O Evangelho não é um Evangelho, meus amados irmãos, se o Evangelho fosse baseado no ser humano, eu não queria, sério que eu não queria. Era um Evangelho cheio de falhas, não era? Já pensou um Evangelho baseado em mim? Eu falho tanto, irmãos. Preciso tanto da misericórdia da graça do Senhor. É por isso que o Evangelho tem que ser baseado em algo maior que nós. E nada é mais superior do que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Dê glória ao nome do Senhor. Ouça o Evangelho e dê glória a Deus. Receba o Evangelho no seu coração e glorifique o Senhor. Oh, que cada dia, meus amados irmãos, desde o púlpito, de cada aula de escola dominical, das crianças aos adultos, de cada estudo bíblico, cada reunião de homens, cada chá de senhoras se fizer aqui,
seja sempre a centralidade desses momentos, a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a glória seja dada a Deus, pois só Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor, por a palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas esta manhã. Que a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltada em nosso meio continuamente. Que o Senhor possa encher os nossos corações e as nossas vidas. Que nós possamos obedecer ao Senhor. Pai, que o Evangelho verdadeiramente nos conduza a uma vida de obediência. Haja confirmação em nossos corações. E possamos dar glória a Ti. Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Podemos ficar sentados.